Estamos no ar com a segunda temporada do Orla Podcast com a série Como Elas Fazem na Capital. E eu tô muito feliz de estar fazendo novamente essa segunda temporada. E ela tá muito especial, porque a gente está tendo aqui como a primeira convidada, ela que foi capa da revista Orla, ela é mãe, ela é brasiliense e servidora pública e também guia mulheres na mentoria dela, mulheres que já sabem o que fazer, mas ainda não conseguem se manter nesse propósito. E aqui eu já estou dando um spoiler do que será essa conversa que a gente vai ter aqui com a convidada, que é a Fabrícia Mainer. Miner. Mainer. Seja Isso. bem-vinda, Fabrícia. Obrigada, Laís. É um prazer enorme estar aqui. E é o pacotinho completo Brasília, né? Mãe, servidora pública. Isso, Não exatamente. poderíamos começar essa segunda temporada com tudo que diz sobre Brasília, né, Fabrícia? Exatamente. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre identidade, decisão e transformação. O que acontece depois que a gente decide mudar? Então, se você chegou aqui, não se esqueça de já deixar sua curtida, já compartilhar aqui esse podcast. Segue também o nosso canal, já ativa o sininho para você ficar por dentro dos outros episódios que teremos aqui no Orla Podcast, como elas fazem na capital, sempre com mulheres. Sempre não. Essa temporada é com mulheres, essa série é com mulheres que fazem acontecer aqui em Brasília. E hoje você vai conhecer um pouco mais da história da Fabrícia. Fabrícia, resumindo assim, conta pra gente um pouco da sua história. Quem ainda não viu a Fabrícia na capa da revista Orla da quinta edição, a gente vai deixar na legenda o acesso, mas ela vai contar aqui pra gente um pouco, para dar essa introdução, para vocês conhecerem mais a Fabrícia. Obrigada, Laís. Como brasiliense, filha de servidores públicos, eu estudei, né? Me formei em Direito e já foquei na parte de concurso. Meus pais sempre quiseram que eu fosse servidora. Estudei, cumpri o papel, passei no concurso, comecei a trabalhar, mas algo ainda estava faltando. As pessoas já me procuravam para pedir conselho, gostavam de conversar comigo, sempre falavam que eu tinha um jeito, talvez, assim, de ver as situações de uma outra forma, de ajudar as pessoas a resolverem as questões delas. E ainda assim, deixei aquilo meio, né, de segundo plano, engravidei, tive minha filha, e até que o meu mundo ruiu, né? Terminei um relacionamento de uma forma muito complicada, e eu precisei olhar de frente para isso, eu precisei me reconstruir. E vi o quanto é importante você ter ajuda nesse processo, você ter alguém para estar ali segurando a sua mão e te guiando. Porque eu já havia feito muitos cursos, muitas mentorias que indicavam onde eu precisava chegar. Mas eu precisava de um GPS que me levasse até lá, que me falasse qual era a próxima rua que eu precisava virar à direita ou à esquerda. Então, assim, eu realmente precisava sustentar aquilo nas decisões diárias. E foi passando por esse processo que eu comecei a documentar. E isso me deu mais paz de passar pelo processo de uma forma menos traumática. E, ao final, se transformou na minha mentoria, onde eu ajudo mulheres a atravessar exatamente esses momentos. Que interessante, você na sua fala, então você falou que documentou essa jornada, você tinha o quê? Uma agenda, você tinha um diário, como que era? Já tem alguns anos que eu utilizo um caderno. Caderno normal que eu compro na papelaria mesmo, que é o meu caderno da gratidão. Todos os dias eu escrevo os motivos pelos quais eu sou grata no dia de hoje e faço a projeção da situação que eu quero vivenciar. Aham. Então, nesse caderno, no dia a dia, tem documentado a minha dor daquele dia e onde eu quero estar daqui a um tempo com relação àquele sentimento.
Então, isso me ajudou muito. Você meio que criou uma escrita criativa, uma escrita terapêutica. Exatamente. Muito interessante. Essa dica é muito boa. Já pesquem aí essa dica. E, Fabrícia, na entrevista para a matéria da capa da revista Orla, dessa quinta edição, você disse que trabalha com algo que, na verdade, você precisou viver antes de entender, que já introduz um pouco dessa sua fala que você colocou. Fala um pouco desse momento na sua trajetória. Você precisou passar por essa travessia, documentar tudo e, ao final, você se viu transformada, se viu sustentando a decisão? Como é que foi? Na verdade, a gente está diariamente sustentando, né? Não é algo que a gente consegue transpor completamente, até porque o equilíbrio acontece no movimento. Quando, às vezes a gente acha que a nossa vida vai se estabilizar. Na verdade, a zona de conforto não é algo que nos faz crescer. Então, nós tomamos impulso, conseguimos subir um pouco, e aí é natural que as coisas se reorganizem, que você caia um pouco. Então, o mais importante nesse processo é de onde você vai levantar quando você cair. E foi isso que eu procurei sedimentar em mim para que quando as quedas acontecessem, porque a gente não controla nem a nossa própria vida, né? Quanto mais os acontecimentos, né? A gente não tem como definir que aquilo que eu planejei vai realmente acontecer da forma que eu quero, da forma que eu gostaria. E nesses momentos, quando as coisas não acontecerem, da forma que a gente planejou, até onde você vai se permitir cair? Então, na mentoria eu trabalho justamente para sedimentar um degrau bem firme, bem robusto. Assim como Brasília, apesar das linhas muito delicadas, existe uma estrutura muito forte por trás, Um uma estrutura planejamento. robusta por trás. E é exatamente esse degrau que a gente trabalha na mentoria. Para que você consiga não depender de um acompanhamento para o resto da vida, mas que você consiga construir o seu próprio caminho em bases sólidas. Tendo autonomia. Exatamente. Para isso, quando a gente começa a definir que a gente quer chegar num certo patamar, a gente até entende e aceita que vão existir desafios, mas a gente não está preparada, na maior parte das vezes, para demolir as nossas estruturas atuais. E é nesse momento... E demolir para reconstruir. Exatamente. Se eu tenho uma casa, vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma casa e eu quero fazer um projeto de ampliação para minha casa, eu quero construir uma casa de 3 andares e eu tenho uma casa de 1 só. Eu não vou conseguir sustentar os 2 andares superiores se eu não derrubar a base. Se eu não desconstruir a base toda para construir uma base mais forte, mais robusta e que realmente aguente o que eu quero construir. Muitas pessoas vendem na internet a imagem. Você pode ser milionário, você pode conseguir o que você quiser, mas não te mostram que você precisa estar disposto, às vezes, a abrir mão de muitas verdades, de toda a solidez que tem na sua vida para você realmente conseguir construir algo que vai te dar a estrutura para chegar nos andares mais altos que você almeja. E você enxerga que ao longo da vida a gente precisa, com frequência ou com alguma frequência, sempre fazer essas reconstruções? Ou você enxerga de uma forma mais linear? Eu não diria que a vida não é linear, né? Ela é cheia de altos e baixos, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que algumas coisas a gente tomou boas decisões, outras não. E quando a gente tem essa consciência que a gente não tomou boas decisões, a gente tem que reconstruir. Você acha que isso acontece com uma frequência e é normal acontecer com essa frequência? Porque eu acho que muitas pessoas têm muito aquele olhar de eu sou assim mesmo, eu cresci assim e sou assim, não vou mudar. Tem esse olhar muito cartesiano, né? A Você famosa assim, síndrome da Gabriela, né? nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. E
com que frequência você vê que essas mudanças elas são necessárias, essas transformações elas acontecem na nossa vida? Laís, nossa, esse tema tem tantas camadas. Tem. Eu vejo isso o tempo inteiro. Pessoas que não se mostram flexíveis em algum momento, normalmente passam por momentos de muita dor na vida. Doença, uma perda. Para ter a oportunidade de olhar para aquilo. Então, enquanto a gente não olha para o que a gente precisa olhar, a história se repete. As coisas se repetem. Então, parece que a gente está rodando em círculos. E quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não está disposta, e eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, esse é meu jeito, né? Quantas vezes a gente ouve falar nisso? A gente realmente continua rodando. Mas eu acho que todas as situações que acontecem na nossa vida acontecem para a gente tirar alguma lição. A vida é um espelho. Eu só vejo refletido a imagem que eu estou emitindo. Então, se algo que hoje eu considero injusto está acontecendo na minha vida, hoje eu tenho a percepção de qual é a lição que isso está me trazendo na vida? Onde eu posso melhorar? Porque eu não quero mais passar exatamente por essa situação. E aí, o que era um círculo, a gente muda a angulação e começa a virar uma espiral. Você está passando, às vezes você acha, pelos mesmos desafios, mas você está evoluindo. O seu nível de consciência está mudando no decorrer desse caminho. Mas não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque crescer dói. Crescer pressupõe que a gente abra mão das nossas estruturas. É só a gente olhar um exemplo de uma borboleta. Uma borboleta não nasce borboleta. Ela passa por um processo extremamente doloroso. Ela tem que silenciar, ela tem que se fechar e ela tem que dar o tempo do processo acontecer. Se alguém tentar abrir o casulo antes, a borboleta não vai se formar. Então, a gente olhar para a vida com esse olhar assim amoroso perante os desafios. Isso aqui tem algo para mim. O que é? O que eu posso tirar disso, dessa situação que eu estou vivendo, desse deserto que eu estou vivendo? Eu acho que as oportunidades são sempre dadas para a gente. As situações só se repetem até que a gente reconheça e transforme. Claro que depois disso virão novos desafios. Mas lembra da espiral? Nosso nível de consciência já vai estar diferente. E a vida funciona como se fosse uma estação de rádio. Eu sintonizo aquilo que eu preciso naquele momento. Se eu estou numa frequência específica, eu vou atrair situações exatamente naquela frequência. Então, se eu estou numa frequência de vitimismo, nossa, tudo na minha vida vai acontecer para que eu continue me sentindo vítima. Porque eu preciso olhar para isso. O espelho está refletindo isso. Gritando assim, sabe? Piscando em neon. Olha para isso. E quando a gente olha, por mais difícil que possa ser no início, as coisas se transformam. E essa consciência, ela é muito interessante no sentido de a gente precisa ficar presente que essas coisas nos acontecem, né? Determinada situação tá acontecendo, eu preciso olhar para isso como observador, de modo que eu veja o que isso quer me ensinar, o que eu posso aprender com essa situação, para que eu não repita novas situações como aquela. Só que para a gente chegar nesse momento nessa consciência, eu tenho a impressão que é uma jornada, né? A pessoa, porque como anteriormente da pergunta que eu falei, muitas pessoas têm essa questão da síndrome de Gabriela, de que eu sou assim, vou viver assim. E aí você falou assim, e se a pessoa não quer mudar de estrutura, tudo bem. E o que dizer para essas pessoas que têm essa dificuldade de mudança, de decidir a mudança da transformação? Olha, é simples, mas não é fácil. Então, se abra ao conhecimento, estude,
leia sobre o tema. Por mais que aquilo não ressoe ainda com você, você está acumulando conhecimento. E é como se fosse. Eu não tenho como falar disso sem falar de física. A mudança de nível do elétron só acontece quando ele absorve energia suficiente para mudar. O que é energia suficiente para mudar? Conhecimento. Leia, estude, veja vídeos. Siga uma pessoa que você realmente acredite nos preceitos dela, que ela viva a vida de acordo com o que ela ensina. E vá consumindo conteúdos, vá atrás de livros. Depois eu posso até, quem quiser me procurar no privado, eu posso indicar alguns livros para começar a jornada. E no momento certo, a chave vai virar. Não é algo que acontece, não é uma receita. Eu vou estudar 6 meses e a minha chave vai virar. Muitas vezes vira em 1 mês, às vezes vira em 10 anos, às vezes vira após uma doença, às vezes vira após a perda de alguém da família. A dor é um catalisador para a mudança, né? Então, ela faz com que a gente automaticamente questione as nossas verdades. Mas o que eu estou introduzindo agora na mentoria, até recente, ontem, na verdade, 1º de junho, eu lancei um desafio, que é o desafio da alegria. Nós não precisamos mudar pela dor. A alegria, ela tem uma altíssima vibração em hertz, ela vibra em 540 hertz. Então, ela é um catalisador. Se eu não consigo ainda ver as coisas de uma forma diferente, busque coisas que te deixem, que te tragam alegria. Sinta alegria pelas coisas do seu dia a dia. E isso vai te ajudar no processo. Isso vai ser um catalisador para que aquele tempo do processo que ele seja menor. Muitas vezes também tem a questão das pessoas ficarem cegas em relação à mudança, a ver novas perspectivas. Não sei se você já se deparou com determinadas pessoas que só falam de problemas, só vai falar da vida delas, vai falar assim, aconteceu comigo lá em 1999, que aconteceu isso e aquilo, que foi sofrido, que doeu. Tem umas pessoas que elas têm uma tendência a blindar o novo, a ver a vida com uma nova perspectiva, né? Você enxerga isso como uma crise existencial? Como que você enxerga essas determinadas situações assim que acho que na fase das pessoas elas têm? Por outro lado, também eu acho que as pessoas elas vivem toda uma vida com essa cegueira. Laís, é raro, mas acontece com frequência. Quem não tem pelo menos umas 3 pessoas na vida que só falam de problema o tempo todo? Que não conseguem sair daquele looping de olhar para a árvore e não dar um passo atrás para olhar a floresta. Como eu entendo isso? Nós estamos aqui na vida subindo uma montanha. E a cada nível que você sobe, você consegue ter uma vista diferente do vale. Então, se você está lá no meio da floresta que fica no vale, você só vai enxergar árvore. À medida que você vai adquirindo conhecimento, aprendendo, se abrindo ao conhecimento, por mais que você ainda tenha essa dificuldade de mudança, você vai se abrindo ao conhecimento, aos poucos você vai ampliando o seu foco, você vai começando a subir a montanha. E aquilo começa a te dar uma outra visão da paisagem. O grande problema é que muitas vezes algumas pessoas não passam por esse processo durante a vida, elas ficam só no vale. E aí cabe a nós que temos um pouco mais, e veja, isso não é se sentir superior, é só um ponto de vista diferente. Cabe a nós plantarmos sementes, mas respeitarmos o processo alheio. Às vezes, estar um pouquinho mais adiante na caminhada pode nos colocar numa situação de superioridade ilusória. E aí a gente cai no nosso caminho, entendeu? Aí a gente sai do nosso processo.
E atrapalha, às vezes, o processo do outro por eles acharem que a gente está sendo arrogante em querer mostrar algo que eles ainda não têm capacidade de ver. Eles nem sabem que eles precisam disso, porque o nível de consciência a gente só consegue enxergar o que está ali dentro da frequência que a gente está localizado, dentro do nosso nível de consciência. Então, eu não sei se foi Einstein, mas alguma grande personalidade histórica falou que um problema só pode ser resolvido no nível de consciência acima do que o que foi criado. Então, lembra da história da crisálida que a gente falou no início? Se eu chegar pretensiosamente com a minha tesourinha e abrir o casulo do outro, será que ele está pronto para sair do casulo? Algo mais importante, ele pediu para eu abrir o casulo dele? Ou eu tenho que humildemente respeitar o processo dos outros? Humildemente e E pacientemente. cuidar do meu. Porque é muito mais fácil a gente olhar para onde o outro precisa melhorar. Olhar para a dor do outro do que olhar para a nossa própria dor. Então, qual é a minha dica? Foca no seu processo. Ah, tem muitas pessoas que reclamam. Como você se comporta diante dessa reclamação? O que aquilo te causa? Qual é o sentimento? Ah, aquilo te dá raiva, te dá angústia. Então, é você que precisa trabalhar. Por que isso te incomoda tanto? Isso. Tá? Lembra do espelho? Essa situação está acontecendo porque eu preciso transformar alguma coisa em mim. E quando a gente tira o holofote do processo do outro e coloca no nosso próprio processo, eu acho que a gente consegue levar a vida com mais leveza, sabe? Nossa, muito bom. Na sua matéria na revista Orla, você colocou uma frase que eu achei assim muito forte que fala: mudar não é decidir, é sustentar. Por que tantas pessoas conseguem decidir mudar, mas não conseguem permanecer na mudança? Laís, quantas pessoas decidem começar uma dieta na segunda-feira? Quantas pessoas efetivamente conseguem perder o peso que elas determinaram? Percebe? Não que a decisão não seja importante. Ela é a virada de chave. Mas depois da virada de chave é que começa o caminho. É naquele dia que você vê o brigadeiro. É naquele dia que você fala: não, só hoje. Ai, hoje tá friozinho, eu não vou pra academia. O nosso processo é feito de microdecisões diárias. Eu não vou conseguir ter sucesso numa determinada profissão se eu não pagar o preço diário que aquela decisão me demanda. Então, na mentoria, a gente quebra os objetivos em microações e a gente aprende tanto a comemorar os pequenos avanços, quanto a entender os nossos deslizes. Muitos projetos não dão certo porque quando a gente erra, e a gente até falou disso no início, vem culpa, vem vergonha, vem o medo, e aí eu volto para o início do processo. E aí eu deixo uma provocação. E se, na verdade, eu não precisasse voltar para o início do processo? Eu pudesse somente levantar e seguir de onde eu estou. Acolher aquele erro. Porque o que mais vai acontecer na nossa vida são as quedas. Nós vamos cair porque a vida não é linear. O equilíbrio é dinâmico. Então, como eu vou agir comigo mesma quando eu cair? Quando eu não conseguir corresponder à minha expectativa? E é esse degrau que a gente precisa fortalecer para que a gente saiba de onde seguir quando a gente cai. E você falou da humildade também de saber que todos nós erramos e todos nós estamos suscetíveis a tomar decisões erradas, mesmo que naquele momento a consciência mostre, a consciência do momento fale pra gente que a gente está agindo da forma correta. Mas lá na frente, se essa foi uma decisão errada, de alguma forma a vida ela vai nos mostrar o caminho certo. Eu costumo dizer que o erro é bagagem. Se eu não tivesse errado em muitas decisões da minha vida lá atrás, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria
a maturidade, a experiência e o alicerce. Então, eu acho que tudo está relacionado à forma de olhar o erro. O erro de hoje você não cometeria aquilo porque hoje você tem um novo nível de consciência. Era a decisão acertada lá atrás, porque você vivia numa emoção. Você tinha um conhecimento. Por isso que eu digo, leia, estude, acumule conhecimento, porque aquilo vai pesar na hora das suas decisões, na hora da mudança do nível de consciência. Então, o erro é um processo, o erro faz parte do caminho. E o erro também conta um pouco da nossa história. Se nós não tivéssemos errado, nós hoje provavelmente não tomaríamos as decisões certas. E conta também o quão fortalecido está a nossa identidade, né? A nossa autoimagem. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de levantar depois de um erro, ou de tentar novamente por pensar assim, não, vou errar, já vi que não dou conta, igual pessoas que vão à falência nos negócios, pessoas que vão estudar para concurso, não passou, porque fez 1, 2, 3, 4, 10 provas, nunca passou, aí desistiu. O que você diria para essas pessoas que têm essa dificuldade de olhar o erro como um aprendizado? Laís, se você perceber, você vai ver que as pessoas que passam por essa situação de forma mais corriqueira são as que mais julgam e as que mais demandam um comportamento adequado do outro. Então, o que eu vejo fora está refletindo o que está dentro. O que eu preciso fazer? Melhorar o meu amor próprio. Entender que aquilo faz parte do processo. Que eu errei, o fato de eu ter errado hoje não invalida o caminho que eu percorri até então. A questão dos concursos, assim, na questão dos concursos, isso é muito patente. Eu estudei para concurso durante muito tempo e eu desisti. Quando eu estava batendo na trave, eu desisti do meu concurso dos sonhos. Nossa, como eu já me arrependi dessa decisão. Mas hoje eu penso, se eu tivesse passado, será que eu estaria hoje ajudando outras pessoas a percorrerem esse caminho? A nossa vida é formada de infinitas possibilidades. E a cada escolha que a gente faz, a gente redefine todas as nossas possibilidades. Então, eu acho que o melhor caminho não é solução, porque não tem uma solução fixa, mas eu acho que o melhor caminho é entender que a cada escolha você redefine o seu destino, dependendo se ela foi correta, se ela foi errada. E enquanto você estiver aqui, enquanto a vida, há a possibilidade de retornar para o caminho e não iniciá-lo novamente. Eu acho que basta isso, entender que um erro não zera o processo. Qual é a mentira mais perigosa que contamos para nós mesmas ou para nós mesmos, tanto homens quanto mulheres, quando estamos desistindo de uma mudança interna? Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Com base no olhar para uma pessoa que já construiu. Então a gente olha o retrato de alguém e não vê que para que ele conseguisse fazer aquela pose perfeita no retrato, ele precisou treinar muito, ele precisou errar muito, passar pelo processo também. Então a gente equipara a nossa vida, o nosso filme, à foto de alguém. E isso é muito patente nas redes sociais, né? Eu vejo um recorte e automaticamente considero que a vida do outro é perfeita. Isso é louco, né? Mas isso eu acho que é o que mais nos atrapalha. Então, talvez a solução para isso seja silencie o barulho externo. Se conecta com você mesmo. Saia da caverna em vez de só ficar vendo as sombras, né? Exatamente. E se ame. Eu acho que é o amor. Eu acho que é o amor que transforma, sabe? A visão que a gente tem da gente precisar recomeçar muitas vezes o processo e viver nessa frustração. Na sua própria trajetória, houve um momento em que você percebeu, ou eu sustentava, que você disse para você mesmo, ou eu sustento a mudança, ou eu volto para o padrão?
o que aconteceu nesse momento e o que ele te ensinou sobre a coragem de manter a decisão da mudança. Nossa, isso aconteceu e acontece muitas vezes. Laís, a jornada do herói é solitária. Ninguém tá ali para pegar na sua mão, para é isso, você tem razão, essa decisão é a melhor, porque ninguém consegue ver o final do filme. Mas quando você sustenta e você chega onde você quer chegar, todo mundo quer saber como você fez. Então é tentar manter claro, você tomar uma decisão com clareza facilita muito. Desdobrar essa decisão em microações, nossa, já é mais da metade do caminho andado. Mas você aprender que você não precisa da validação dos outros para continuar no seu caminho é ouro. Eu acho que é a coisa mais importante de todos os processos que a gente passa na vida. Nós vamos perder pessoas. É muito natural. A partir do momento que você sai de um ambiente, que você sai de um nível de consciência, você precisa mudar de ambiente, você precisa mudar de pessoas. Muitas vezes a sua família não concorda, não vê lógica naquilo. E é nessa hora que você precisa silenciar e seguir em frente. Você só precisa dar o próximo passo. Mesmo sem conseguir ver o caminho todo, ver o seu destino. Quando a gente... E eu tenho uma analogia que trabalha isso muito bem. Quando a gente sai para viajar de madrugada, hoje não, a gente tem GPS e tudo, mas na estrada à noite, a gente só consegue ver a distância que o nosso farol permite. Mas ainda assim a gente continua na estrada. Então, na nossa vida, a gente tem que ter essa clareza. A gente só precisa dar um passo. Mais um passo com uma decisão clara, com definição clara e que esteja congruente com as ações que eu preciso adotar. Isso dá segurança. Me veio uma outra questão também, porque muitas vezes quando a gente está nesse processo de dar o próximo passo sem enxergar o caminho inteiro, de saber discernir o próximo passo. Porque muitas vezes a gente fica na emoção, aí toma uma decisão que não necessariamente era aquilo que era para fazer, mas a pessoa acaba fazendo. E eu gosto muito de pensar assim: isso tá te trazendo paz? Porque muitas vezes a decisão certa é aquela que traz paz. Você concorda? Concordo totalmente. Tem duas coisas que eu comecei a adotar na minha vida e que transformaram a minha forma de viver as situações. Eu não tomo decisões, eu não reajo nenhuma das extremidades da régua, nem quando eu tô muito triste e nem quando eu tô muito empolgada. A gente precisa caminhar para o meio. E aí a gente percebe o nosso corpo, porque é isso. Trazer paz. O nosso corpo sabe. Se há algo que te contrai, calma. Não externaliza. Processa um pouco mais, silencia, ouve o teu corpo. Nosso coração, ele emite um campo eletromagnético muito maior do que o nosso cérebro. Então é por isso que as decisões, elas precisam vir do sentir. A paz que você disse é exatamente isso. A gente não vai saber o caminho, mas a gente consegue ouvir o nosso lado interno. A gente consegue entender se aquilo não está me contraindo o corpo ou se aquilo está expandindo o meu corpo. Se aquilo está me deixando muito eufórico, provavelmente eu vou me arrepender depois. Então, lembra, dá um passo atrás, deixa de olhar a árvore e olha a floresta, respira. Muito interessante. Na matéria da revista Orla, você falou sobre uma questão de que o problema raramente é a falta de clareza. Então, o que realmente faz alguém voltar para os mesmos padrões, mesmo sabendo exatamente o que deveria fazer? O emocional. Nós somos viciadas nas emoções que o nosso corpo sente.
Então, a gente precisa ensiná-lo a sentir de forma diferente. Agora, como eu vou sentir algo que eu não vivi ainda? E aí, gente, eu tô dando spoiler total da mentoria aqui. Mas nesse momento a gente começa a trabalhar a gratidão antecipada. O se sentir lá antes de viver a situação. O ser grato antes de ter. É o famoso e filosófico ser para ter. Então, traduzindo o que é isso, é você ensinar ao seu corpo a se sentir de forma diferente, a se expressar de forma diferente e a quebrar o padrão naquele momento que normalmente te faria voltar para o mesmo ciclo. Como a gente faz isso? Não decidindo na emoção, processando. Um minutinho, daqui a pouco eu te ligo, eu preciso pensar um pouco. Fazer pausas. Respirar. Sim. E sempre quando a gente está nessa situação de ter que tomar decisões, e aí você falou que é preciso sustentar essas decisões. O que faz efetivamente a gente ter esse lugar, ou a gente encontrar esse lugar dentro da gente de saber que, ao mesmo tempo que eu preciso sustentar a decisão, eu preciso ter inteligência emocional? Você acha que as duas coisas elas caminham juntas ou são áreas que elas são complementares? Eu acho que a gente só consegue sustentar uma decisão com inteligência emocional. Senão, a gente vai voltar pro automático. A gente vai voltar, a gente vai deixar o cérebro reptiliano tomar a frente. Que é o nosso reflexo, que é o nosso... Nossa, falei. A gente só percebe depois que fez, né? Nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado dessa forma. Então, as duas caminham lado a lado, de mãos dadas. Sem isso, uma não sustenta a outra. Mas a questão é. Porque a inteligência emocional é um conhecimento também. As pessoas, assim, eu vejo que a maioria das pessoas não tem ainda essa visão de que a inteligência emocional é um conhecimento que você adquire, é uma habilidade. Isso. Mais do que um conhecimento, a inteligência emocional é uma habilidade. Habilidade. E a habilidade, ela pode ser treinada. Lembra, no início da conversa, a gente falou sobre a transição de nível do elétron. É mais ou menos assim. Encha o seu potinho, adquira conhecimento para que aquilo, diante das situações práticas, possa virar sabedoria. Porque o conhecimento por si só não necessariamente vai se transformar em sabedoria. Ou seja, eu não vou conseguir, de repente, ter inteligência emocional para resolver algo. Eu preciso lapidar aquilo diante das situações. É como se fosse trabalhar um músculo na academia, entende? Eu passo pela situação, eu tenho uma reação que eu não gostaria de ter. Pô, nossa, se eu tivesse uma inteligência emocional mais desenvolvida, eu agiria diferente. Mas como é que você se desenvolve? Passando pelas situações. E se permitindo sair do local do julgamento para observar como você poderia ter agido, como você poderia agir quando uma situação semelhante a essa se repetir. Então, esse processo de análise, sabe? A gente estar presente realmente, sabe? Mesmo quando a gente erra, a gente estar presente e conseguir extrair a lição. E não o julgamento. O que é difícil, né? O que é muito difícil sair desse lugar do julgamento, porque a maior parte do tempo a gente está. Opera em looping. Sim. Porque a nossa mente, ela é algo muito, muito eficiente. Ela quer se manter no mínimo gasto de energia. Como ela se mantém assim? Agindo pelo mesmo padrão sempre. Se eu me dedicar, se eu construir algo, eu vou construir novos caminhos neurais. E isso demanda energia. O nosso cérebro quer poupar ao máximo. Então, o que a gente tem que fazer é dissociar a consciência da mente.
Então, a minha mente vai tentar se manter no sistema. A minha consciência é superior. Ou seja, se eu dou um passo atrás e consigo observar, eu dissociei as duas e eu consigo tomar decisões melhores. Porque eu não estou intrinsecamente ligada, conectada. Eu consigo ir para um outro lugar. É tão bom quando a gente começa a ter essa visão de como pensar, né? De como sistematizar esse tipo de pensamento que, infelizmente, ainda falta muito, né, nesse mundo de hoje. Fabrícia, hoje a gente vive, acho que tem um pouco a ver também com essa última pergunta, que a gente vive muito numa epidemia de ansiedade, de procrastinação, de sensação de estagnação, de depressão, né? Quantas pessoas falam assim, ah, tô com depressão, ou a fulana tá com depressão. Você acredita que essas questões estão relacionadas a uma crise existencial ou a uma falta de conhecimento de inteligência emocional? Laís, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas podem até achar simplória, na verdade. Depressão é viver no passado. E ansiedade é viver no futuro. 90% desses problemas, claro que a gente, né, não tem como a gente deixar de levar em consideração a questão química, porque tem questões químicas cerebrais, mas 90% dos casos seriam resolvidos se a pessoa conseguisse estar presente naquele momento, realmente 100%, vivenciando 100% e se dando 100% para o momento presente. E não projetando as coisas no futuro, ou se punindo pelas coisas do passado. Eu errei, nossa, eu não consigo fazer, ou então, nossa, eu nunca vou chegar lá e amanhã eu tenho a reunião, semana que vem. Qual é o próximo problema? A gente está tão viciado nas emoções do passado, nas emoções que nos trazem, nos deixam naquele estado constante de alerta, que a gente não consegue sair da roda do rato. É verdade. Outra coisa também que você mencionou na matéria da revista Orla, você falou sobre o ponto invisível entre decidir e sustentar. Como identificar o momento exato em que estamos começando a voltar para um padrão antigo sem perceber? A gente sempre consegue perceber antes de voltar. Você acha? Tenho certeza. Mesmo aquelas pessoas que não têm um nível de consciência assim mais desenvolvido, a pessoa consegue perceber? Consegue, basta estar presente. Porque a emoção vem antes. Você sente aquela avalanche percorrendo o teu corpo. E se você consegue segurar e não tomar a decisão na avalanche, você vai ter decisões melhores. A maior parte das pessoas não consegue, porque nem está disposta a fazer diferente. Ela só continua agindo da forma que sempre agiu. Mas para aquelas pessoas que já buscam, já tem esse processo de busca de se melhorar, de se auto-observar, eu consigo sentir o meu corpo modificando, eu consigo sentir o meu estômago contraindo, o meu coração disparando, e nesse momento eu preciso escolher não reagir. É consciente. Para a gente chegar nesse nível de consciência, no conseguir escolher diferente, a gente precisa treinar. E a gente vai errar muitas vezes. Até que a gente consiga fazer o ajuste no ponto correto. Dá mais um spoiler pra gente de como você trabalha isso, mais ou menos, assim, na sua mentoria. Olha, normalmente, antes de um ponto de virada importante, assim, da gente realmente conseguir sair de um padrão, a gente recebe pedidos, a gente percebe pedidos de confirmação, né? É como se a nossa mente falasse, olha, tem certeza que você quer mudar? Nossa, mas é tão mais fácil reagir dessa forma. E aí vem situações que te testam. Ou mesmo, isso não é tão ruim assim. Sim, olha só como aqui é conhecido, né? E aí, nesses pedidos de confirmação, que eu chamo na mentoria de ponto de ruptura, a gente consegue fazer um trabalho de
analisar as variáveis e se perceber no meio do processo, com a definição clara dos objetivos que a gente quer atingir, eu consigo fazer uma equiparação. Não é uma equiparação, eu consigo fazer uma comparação, uma ponderação. Vale a pena reagir da mesma forma? Ou isso que eu estou buscando é realmente o que eu quero? Então, é essa construção que a gente faz no decorrer da mentoria. A gente sedimenta, a gente define com clareza qual é o objetivo e a gente sedimenta qual o degrau que a gente precisa transpor para atingir esse objetivo. E aí tem no método tem meditações, tem vários exercícios que eu passo. E eu tenho o cuidado de não atender na mentoria Dom pessoas que estão no início do processo. Porque o mercado tem muitas pessoas, muitos profissionais que já atendem esse público. Eu foco naquelas pessoas que já tentaram, que já fizeram várias mentorias, vários cursos, mas ainda assim não conseguem sair do lugar. Então, assim, eu parto de um nível de consciência mais elevado, sabe? Entendi. Então, são pessoas que já têm uma certa consciência, já estão com alguma parte do caminho andado, mas na parte mais difícil, eles ainda não conseguiram fazer diferente. E se tem uma mulher ou várias mulheres que assistindo aqui esse podcast, elas perceberam que precisam fazer determinada coisa, mas ainda não estão conseguindo sustentar, qual seria o primeiro passo para romper esse ciclo antes de entrar na sua mentoria? Qual é o nível de consciência que ela precisa ter para entrar na sua mentoria? Eu ofereço de forma, como produto inicial do meu perfil, um livro que é o momento em que você se perde. Então já traz um conceito, já traz uma lucidez, uma clareza do que você está repetindo, de onde você está se perdendo, qual é o ponto que você não consegue avançar e retoma para o início do processo. Então eu acho que o e-book é o primeiro passo para entender melhor. Mas se alguém quiser algo mais robusto, quiser que eu indique, né, os livros mesmo dos autores mais renomados, que são... É um caminho, o conhecimento lá. E são alguns anos que a gente dedica para construir esse degrau sozinho. Ou, se quiser vir comigo, a gente constrói junto. Isso aqui a gente está plantando sementes. Exatamente. Fabrícia, por que tantas mulheres com carreiras consolidadas ainda se sentem insuficientes? Porque os pilares não estão equilibrados. Normalmente, quando eu tenho uma questão interna muito complexa, eu foco no profissional, eu me destaco no profissional para não desenvolver o que me dói. E aí fica um prédio torto e que vai chegar um momento que vai precisar olhar. Então, já atendi muitas mulheres que são maravilhosas, profissionais incríveis e não conseguem se relacionar. E bem graduadas, né? Mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado. Que tem dificuldade em se relacionar com a família, com os filhos, com o marido, porque não deu importância, e eu já fiz isso durante muito tempo, não deu importância para o pilar que causava mais dor. Porque não, eu vou resolver o material primeiro porque esse aqui tá mais fácil. Olhar para nossa dor é algo incômodo, né? Olhar e ver e estar confortável com as nossas imperfeições, com o que a gente precisa melhorar para se relacionar melhor, não é algo que é agradável. É algo que a gente faz quando é necessário. Quando alguma coisa na vida desanda. E aí você acredita que para essas mulheres, geralmente elas aprendem na dor? Sim. Esperam chegar um momento de dor para ter uma mudança? Normalmente a gente só dá atenção para o nosso corpo quando a gente sente alguma dor, não é?
A gente só tem consciência da nossa mão quando a nossa mão tá doendo. A gente só lembra que a gente tem uma orelha quando tem alguma coisa incomodando. Então, assim, naturalmente, a dor promove um olhar diferente para as situações. Mas não precisa ser assim. Isso é cultural. Se a gente conseguir desmistificar essa crença de que o aprendizado acontece pela dor, a gente consegue trazer o aprendizado para a nossa vida pelo amor, pela alegria, mas a gente precisa se dispor a fazer uma mudança de crença. Porque isso é enraizado, né? A dor ensina. E a enxergar também, não sei se você vê dessa forma de enxergar como que tá a sua vida hoje. Você está satisfeita com os relacionamentos ou não que você tem nutrido, com o que... Porque muitas vezes mulheres de sucesso, elas têm, como você disse, uma carreira muito bem estabelecida, né, bem-sucedida, é vista como uma mulher forte, uma mulher que faz muitas realizações profissionais, mas, por outro lado, ela não consegue ainda enxergar os vazamentos que tem nas outras áreas da vida. Você vê que essas mulheres têm, de alguma forma, uma dificuldade de enxergar esses outros vazamentos? Com certeza. A gente consegue, eu não vou nem falar as outras mulheres, eu vou até me colocar, né? Porque nós todas temos relacionamentos, tanto com filhos, com os pais, com relacionamentos amorosos, mas a gente só consegue olhar diante da repetição. Quando a gente, não é possível que isso está acontecendo de novo. E aquilo começa a te gerar um incômodo. Mas se não incomoda, e olha que eu conheço mulheres que passam a vida toda não, e tem repetindo mulheres padrões que falam assim, eu não. tenho o dedo podre mesmo. Isso, E acha nossa, normal. não existe dedo podre. Existe a situação correta para te fazer olhar para o que você precisa olhar naquele momento. Olhar para as repetições, que o que elas chamam muito, o que essas mulheres chamam muitas vezes de dedo podre é o que está se repetindo? Por Exato. que eu estou reagindo da mesma forma àquilo que me acontece? Na verdade, o dedo podre não é nem olhando pra gente, né? É o outro. Nossa, eu só atraio homens assim. Não é possível. Os homens não prestam. Quantas vezes a gente ouve isso? Na verdade, a gente só precisa mudar de rádio. Se eu quero ouvir uma rádio que toque jazz, eu não posso deixar na emissora que só toca rock. Eu nunca vou ouvir jazz. O problema não está fora. E não é nenhum problema que está dentro. É algo que a gente precisa fazer um pequeno ajuste. E eu também ajudo a fazer isso na mentoria. E isso independe de classe, escolaridade, isso alcança todas as camadas. Você concorda? Concordo totalmente. Diariamente a gente vê notícias na grande mídia de relações que não deram certo, de padrões se repetindo. E a gente vê, são pessoas que são milionárias, bilionárias e passam pelas mesmas situações. Porque é da natureza humana. São coisas que nós precisamos transcender aqui na matéria para conseguir subir na espiral, lembra? Fabrízia, já seguindo para o final do podcast, tô achando a gente precisa gravar outros podcasts, porque esse assunto ele traz várias camadas, como você disse, e dá várias outras ramificações, né? Isso é um assunto também que eu adoro. Então, se deixar, eu fico conversando aqui com você por horas. Mas seguindo agora para o final do podcast, a gente vai fazer um bate-bola com você de respostas rápidas e você pode responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Um lugar de Brasília que representa a sua essência. O Lago Paranoá. Eu amo água. Um IP ou uma estação do ano que te define. Nossa, facilmente amarelo. Eu nasci em agosto. Então é o símbolo da reconstrução.
no meio do nada, daquela árvore ressecada, de repente brota, de repente estoura uma profusão de cores. Isso mostra como Deus pode transformar a nossa vida. Do deserto ao florescer. Uma decisão que mudou a sua vida. Olhar para dentro de mim. Um hábito. Agradecer. Um livro. Nossa, não consigo responder de forma rápida. Mas eu vou falar um dos últimos que eu li, já havia lido, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Adoro Joe Dispenza. O que ninguém conta sobre a verdadeira mudança é? Escolher diariamente. Se você pudesse enviar uma mensagem de outdoor para todos de Brasília e do planeta inteiro, qual mensagem seria essa? Se ame. Se ame como Deus nos ama. Fabrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Orla Podcast. Como elas fazem na capital. Mais um episódio dessa série maravilhosa que você vai conhecer essa, que é a Fabrícia Mainier. Qual a origem do seu sobrenome, Mainier? É italiano, É italiano? mas em algum momento dos registros dos meus antepassados, tiraram o I, porque era Mainieri, e ficou Mainier. Mainier. Muito bom. Então, a Fabrícia Mainier, ela é uma brasiliense, uma mulher que está fazendo acontecer aqui em Brasília e muito focada aí nesse processo de autoconhecimento e guiando outras mulheres também para desenvolver o seu autoconhecimento. E isso é muito nobre. Parabéns pelo seu projeto, Fabrícia. Que a sua mentoria tenha vida longa. E quem quiser saber mais sobre a sua mentoria? Pode me seguir no Instagram, Fabri Mainier. E eu queria muito agradecer a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com a Laís, podendo guiar pessoas na sua transformação, que é o meu propósito de vida. É a minha missão de vida, é algo que Deus toca meu coração diariamente. Te agradeço profundamente. Eu que sou muito grata. E, gente, não tem nada mais satisfatório do que você conversar com alguém que conhece o seu propósito. Eu acho que isso é... Por isso que existe esse programa, por isso que existe esse propósito desse podcast de fazer com que vocês vejam as pessoas aqui na capital que encontraram seu propósito, que estão criando e gerando projetos de valor aqui e transformando a vida de outras pessoas, né, Fabrícia? E se você ainda não segue o canal, já segue o canal, já ativa o sininho para você ficar sabendo dos outros episódios aqui do Orla Podcast. E acompanhar os próximos episódios, claro, desse podcast, que é o podcast oficial da revista Orla. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E o presente? Gente, o Orla Podcast, ele tem o apoio da AFL Personalizados, que cria nossas canecas personalizadas de todas essas personalidades maravilhosas que participam aqui do Orla Podcast. Vocês vão conhecer agora um pouco. Já tô doida pra ver. Mostra aí pra gente. Vamos abrir aqui no ar. Nossa, que delicadeza, gente. Um mimo para você lembrar que você passou aqui pelo nosso... Meu Deus, que linda! Pelo nosso podcast. Deixa eu até colocar aqui para cá. Lê a mensagem que tem aí atrás. Espera que eu tenho que colocar um. Gente, amei. Eu pego a zebrinha da coragem e atravesso qualquer eixão sem medo de fazer acontecer. Amei, incrível. Essência de Brasília, né? Adorei. Vozes que transformam a capital. Muito obrigada, Laís. Eu me sinto muito honrada. E aí também tem
um voucher da Shakti, uma vale massagem. Adorei. E um biscoitinho personalizado também da Renata Leite. Renata Leite. Ai, que Olha lindo! que lindo! Você Com também pode certeza. ter um biscoito desse personalizado do seu negócio, da sua empresa, do seu projeto. Só entrar em contato com a Renata Leite. Esse vai para minha filha, ela vai amar. Muito obrigada. Muito obrigada, Fabrícia.